Bom dia, queridos irmãos. Bom dia, queridas irmãs. Tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel. Você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Para quem não me conhece, meu nome é Gabriel. Tenho 31 anos. Sou formado em Educação Física pela Universidade de Veiga de Almeida, pós-graduado em Libras pela FAEL. Sou autista com hiperfoco em Titanic e Fluminense e um apaixonado pela leitura bíblica. Esse devocional é referente ao dia de ontem. Ontem eu não gravei porque ontem meu dia foi super corrido. Comecei o dia tendo formação de educação física pela prefeitura. Depois tive que ir em Maricá pegar meu celular antigo, né, o iPhone 13, que eu tinha perdido lá em Maricá. Graças a Deus, mamãe de aluno achou. Voltei, fui na loja, na Vintage, para pegar esse celular novo que eu estou gravando agora, o iPhone 15. E depois fui para a igreja. Então não tive tempo de gravar essa devocional ontem, que era para ter saído ontem. Aí tô gravando hoje, sábado, dia 22 de março, mas relativo a ontem, tá? Vamos para a nossa devocional. Senhor Deus de paz, décima dia de vida sobre os 10, pelo caso de dentistas e todas as pessoas ver esse vídeo gravado aqui no YouTube. Que essa palavra pode gerar fruto nos corações, que precisamos colocar em prática tudo aquilo que viermos aprender. E eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Dia 80. Estamos quase chegando no centésimo devocional, hein? Quase centésimo devocional. Dia 80. Está chegando o tempo da colheita. Se você tem semeado, deve acreditar que o tempo da colheita pode estar chegando em sua vida. Afinal, quem sabe o que planta não teme a colheita. A lei da semeadura é um dos princípios que Deus estabeleceu em sua palavra. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6, 7. Já Oséias 8,7 diz que quem semeia vento, colhe tempestade. Se você tem se dedicado a plantar coisas bíblicas e maravilhosas, deve ter confiança de que há uma expectativa boa para a sua vida. Essa colheita pode ser sobremodo grande. Amã conspirava contra o povo judeu. Por isso preparou uma forca para matar Mardoqueu. Esté 6,4. Todavia, como Amã havia semeado a morte, foi isso que ele colheu, uma vez que pereceu na forca que ele tinha preparado. Esther 7,10. Talvez você esteja há muito tempo semeando, mas frustrado, porque até agora não colheu nada de bom. Se é assim, continue e não desanime. Afinal, aqueles que são fiéis ao Senhor devem ter o coração alegre e confiante de que o tempo de colher chegou. Prepare-se para viver um tempo de grandes colheitas. Que tipo de semente você tem plantado? Vamos ler Juízes 17 e 18. Cadê? Cadê a Bíblia? Bíblia aqui. Bíblia aqui. Cadê? Juízes 17. Aqui. Vou botar aqui. Juízes 17 e 18. Juízes 17. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Ele disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que lhe foram roubadas, e a respeito das quais a senhora me falou e proferiu maldições, eis que esse dinheiro está comigo. Eu o peguei. Então a mãe lhe disse: que o Senhor o abençoe, meu filho. Assim, ele devolveu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, que disse: de minha parte dedico esta prata ao Senhor Deus a favor de meu filho. Será usada para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição. Por isso, agora eu devolvo esta prata a você. Porém, o filho devolveu a prata à sua mãe, que pegou 200 moedas de prata e as deu a um ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma fundição. E a imagem ficou na casa de Mica. E, assim, este homem, Mica, veio até um santuário. Fez uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar e consagrou um de seus filhos para ser o sacerdote. Naqueles dias, não havia reis em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita estrangeiro naquele lugar. E esse homem partiu da cidade de Belém de Judá em busca de outro lugar para morar. E assim, seguindo o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica. E Mica lhe perguntou: de onde você vem?
Ele respondeu: Sou levita de Belém de Judá, e estou procurando um lugar para morar. Então Mica disse: Fique comigo, como meu conselheiro e sacerdote. Eu lhe darei 10 moedas de prata por ano, a roupa e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem, e o jovem era para ele como um de seus filhos. Mica consagrou o jovem levita, que passou a ser o seu sacerdote. E o jovem ficou na casa de Mica. Então Mica disse: Agora sei que o Senhor me fará bem, porque tem um levita como sacerdote. Juízes 18. Naqueles dias não havia rei em Israel, e a tribo dos Danitas estava procurando um território para morar, porque até aquele dia não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então os filhos de Dan enviaram 5 homens dentre todas as famílias da sua tribo, homens valentes, de Zorá e de Estaol, para espiar e explorar a terra. Eles disseram: Vão e explorem a terra. Chegaram à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica e ali pernoitaram. Quando se aproximaram da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem levita. Chegaram perto dele e lhe perguntaram: Quem trouxe você para cá? O que você está fazendo aqui? E o que prende você a este lugar? Ele respondeu: Assim e assim Mica fez comigo. Ele me contratou e eu me tornei o sacerdote dele. E eles lhe disseram: Então, por favor, consulte a Deus para que saibamos se o caminho que seguimos irá prosperar. O sacerdote respondeu: Vão em paz, o caminho de vocês está sob as vistas do Senhor. Os 5 homens partiram e chegaram a Laís. Viram que o povo daquele lugar vivia em segurança, segundo o costume dos sidônios, em paz e sem desconfiar de nada. Nenhuma autoridade havia que, por qualquer coisa, os oprimisse. Moravam longe dos sidônios e não tinham contato com os outros povos. Então os 5 homens voltaram a seus irmãos em Zorá e Estaol. Esses irmãos lhes perguntaram: E então, o que nos dizem? Eles responderam: Preparem-se e vamos atacá-los, porque examinamos a terra e eis que é muito boa. Vamos ficar aí parados? Vão depressa e ocupem aquela terra. Quando chegaram lá, Quando chegarem lá, vão encontrar um povo que não desconfia de nada. A terra é ampla e Deus a está entregando às mãos de vocês. É um lugar em que não falta nada do que existe na terra. Então partiram dali, do meio da tribo dos Danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados com as suas armas de guerra. Subiram e acamparam em Kiriat Jearim, em Judá. Por isso, aquele lugar é chamado de Mané-Dan, até o dia de hoje. Fica a oeste de Kiriat Jearim. Dali foram para a região montanhosa de Efraim e chegaram à casa de Mica. Os 5 homens que foram espiar a terra de Laís disseram aos seus irmãos: Vocês sabiam que numa daquelas casas há uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar, uma imagem de escultura e uma de fundição? Decidam, pois, o que vão fazer. Então foram para lá e chegaram à casa do jovem levita, que era a casa de Mica, e o saudaram. Os 600 homens da tribo de Dan, armados com as suas armas de guerra, ficaram à entrada do portão. Porém, os 5 homens que tinham ido espiar a terra entraram na casa e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, enquanto o sacerdote estava em pé à entrada do portão com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Quando eles entraram na casa de Mica e apanharam a imagem de escultura, a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição, o sacerdote perguntou: O que é que vocês estão fazendo? Eles responderam: Fique calado, não diga nada a ninguém. Venha conosco e seja o nosso conselheiro e sacerdote. Ou você acha que é melhor ser sacerdote na casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo e de uma família em Israel? O sacerdote ficou contente, pegou a estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Eles deram meia volta e partiram, não sem antes colocar diante de si as crianças, o gado e os seus bens. Quando eles já estavam longe da casa de Mica, os vizinhos deles se reuniram e foram atrás dos filhos de Dan. Eles gritaram para os filhos de Dan que, voltando-se, perguntaram a Mica: O que é que você quer? Por que você convocou todo esse povo? Mica respondeu: Vocês pegaram os deuses que eu fiz e também o meu sacerdote e foram embora. O que sobrou para mim? E vocês ainda me perguntam: O que é que você quer? Porém, os filhos de Dan lhe disseram: Será melhor você ficar calado, porque, senão,
alguns dos nossos homens poderiam ficar irritados e acabariam atacando você. Nesse caso, perderiam a vida, você e os da sua casa. Assim, os filhos de Dan seguiram seu caminho, e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele, deu meia volta e foi para casa. Os homens de Dan levaram as coisas que Mica havia feito e também o sacerdote dele, e foram a Laís, a um povo que vivia em paz e sem desconfiar de nada. Mataram os moradores a fio de espada e queimaram a cidade. Não houve ninguém que os livrasse, porque moravam longe de Sidom e não tinham contato com os outros povos. A cidade ficava no vale junto a Bet-Reob. Os filhos de Dan reedificaram a cidade e passaram a morar nela. Lhe chamaram Dan, segundo o nome de Dan, seu pai, que era filho de Jael. Porém, no passado, o nome dessa cidade era Laís. Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson e neto de Moisés, ele e os seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até o dia do cativeiro do povo. Assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica ficou entre eles durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Se eu dou de parte desse, um dia de bênçãos 10, eu quero te dizer, se eu todas as pessoas ver esse vídeo gravado aqui no YouTube, essa palavra poderá fruto nos nossos corações. Que a pessoa me colocar em prática tudo aquilo que viemos aprender, que você está escolhendo durante todo esse dia. Você pede, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Dê o like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo, deixe aqui nos comentários seu pedido de oração. Eu vou gostar muito de orar com você e por você. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau. Fui. Valeu.